Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje, terça-feira, dia 6 de julho de 2021, estamos mais uma vez por meio da rádio Paz do Vale 95.1, iniciando o nosso programa, como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves. E você pode mandar a sua mensagem, pode mandar a sua participação, o seu pedido de oração, o seu testemunho pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Eu quero receber a sua mensagem, quero receber o seu pedido de oração, porque nós temos orado por todos os ouvintes do nosso programa, bem como também por aqueles que nos assistem pelo canal no YouTube, porque nós acreditamos nesse Deus Todo-Poderoso que ouve as nossas orações, que trabalha em nosso favor para a sua glória e para o seu louvor. E eu quero que você então interaja aí com a gente, porque isso é muito bom para todos nós. E hoje no nosso programa, eu vou dar continuidade à mensagem que eu iniciei aqui na semana passada, sexta-feira passada. Nós temos falado aqui sobre a igreja de Tiatira e a tolerância a Jezabel. E hoje nós vamos observar o terceiro ponto dessa mensagem e amanhã, se Deus assim permitir, fazendo a conclusão dessa exposição para a glória de Deus, daquilo que nós temos observado. Uma mensagem muito relevante e prática para os nossos dias. Mas agora vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida a terceira parte dessa mensagem. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados, fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem. Então nós vamos dar seguimento aqui ao nosso programa. Eu quero até aproveitar aqui para reiterar, você que nos ouve e até mesmo que nos assiste pelo canal no YouTube e você quer abençoar esse programa, você pode fazer isso por meio do Pix. Se você quiser nos abençoar, enviar uma oferta, ou mesmo se você é dono de alguma empresa, quer anunciar a sua empresa aqui no nosso programa, você pode entrar em contato com a gente para fazer isso. Nosso propósito aqui, vocês que já nos acompanham sabem que é levar com seriedade a palavra de Deus, e esse programa é patrocinado. Esse programa, Deus tem levantado pessoas para patrocinar e nós queremos estender futuramente nosso horário e para 1 hora pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. E se você quer contribuir com o nosso ministério, com esse propósito, com esse projeto, com o nosso programa Palavra Viva, você pode ser um patrocinador, você pode ser um investidor, um mantenedor desse programa, entrando em contato com a gente. E aí você pode mandar a sua mensagem aí no WhatsApp, 12 99192 5941, ou se você está me assistindo pelo canal no YouTube, você pode deixar aí nos comentários o seu nome, deixar o seu contato aí que a gente entra em contato com você e te damos todas as informações necessárias. Mas vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Antes eu quero aqui também fazer um aviso muito importante. Na quinta-feira agora, você que me ouve de qualquer parte do Vale do Paraíba e você que me acompanha também pelo YouTube de qualquer parte e você está próximo aqui da cidade de Pindamonhangaba, na nossa igreja, eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Ministério Belém, na congregação do Vila Rica. A nossa congregação fica aqui situada na Avenida Bel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo, na Rua do Senai, próximo ao Shopping Pátio Pinda. E a partir dessa quinta-feira, às 19 horas, nós iniciaremos o nosso curso de capacitação para discipuladores, para discipulado. E aí nós vamos tratar de vários temas, serão aí algumas semanas, alguns meses tratando sobre isso, dando ferramentas aí para professores, e na nossa igreja esse curso especialmente será totalmente gratuito. E aí se você quer participar de qualquer lugar do Vale do Paraíba, você pode vir aqui cooperar juntamente com a gente. E se você quiser levar esse curso para sua igreja, você pastor que me ouve, quer levar esse curso para sua igreja, entre em contato comigo. Nós fazemos um valor aí acessível para as igrejas, porque é um curso para capacitar realmente pessoas para pregar o evangelho, professores de escola dominical, discipuladores, porque o nosso anseio é ver uma igreja poderosa, é ver uma igreja forte, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho de Jesus Cristo com autoridade e poder na palavra de Deus. Amém? Então, vamos agora para a exposição da palavra de Deus. Nós estamos aí meditando na mensagem que tem por título A Igreja de Tiatira e a Tolerância a Jezabel. A Igreja de Tiatira e a Tolerância a Jezabel. E aí nós já observamos aí, no primeiro ponto dessa mensagem, Jesus se apresentou como o olho que tudo vê, e aí ele se apresentou como autor da mensagem. Nós vimos o portador da mensagem, que é o apóstolo João,
o destinatário da carta, que era o anjo da igreja de Tiatira, e por fim, né, como fim último aí também, os crentes da igreja de Tiatira. Ontem nós vimos sobre Jesus ter elogiado a igreja de Tiatira antes de exortá-la, e aí Jesus fez 5 elogios, falando das suas obras, do seu amor, do seu serviço, da fé e da paciência dos crentes que estavam em Tiatira. E hoje o terceiro ponto fala sobre Jesus exortou a igreja de Tiatira por sua tolerância a Jezabel. Jesus exortou a igreja de Tiatira por sua tolerância a Jezabel. Então, vamos observar aí comigo Apocalipse, capítulo de número 2, os versos de número 20 a 25, que dizem assim: Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Então, nós observamos aí as palavras de Jesus, as palavras de disciplina, as palavras de correção de Jesus para aquela igreja. E aí, ontem nós observamos que quando Jesus elogiou essa igreja, ele não estava elogiando toda essa igreja, mas um grupo específico de pessoas que estava naquela igreja, que eram fiéis, os quais ele destacou as suas boas obras, o seu amor, o seu serviço, a sua fé, a sua paciência e assim por diante. Mas também naquela igreja existiam aqueles infiéis, os falsos crentes, os crentes que estavam contaminados pelo pecado, os crentes que estavam vivendo uma vida contrária às suas palavras, o seu santo evangelho. E aí nós observamos aqui alguns pontos em que Jesus destaca a respeito do erro que estava acontecendo ali na igreja de Tiatira. E então vamos destacar aqui. Número 1. Jesus apontou o pecado deles. Olha lá, versículo de número 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, preste bem atenção nisso aqui. Porque Jezabel aqui, essa mulher que é chamada por esse nome, nós não sabemos efetivamente se aqui é o nome real dela, ou se é um título, como que um rótulo atribuído a ela, fazendo referência à mulher do rei Acabe, que se chamava Jezabel e que representava tudo aquilo que havia de errado relacionado à prostituição, relacionado à idolatria e relacionado à perseguição dos verdadeiros crentes de Deus, a perseguição dos verdadeiros profetas de Deus.
Por quê? Porque quando você vai observar, até mesmo na carta, por exemplo, aos Efésios, Jesus falando aos Efésios aqui, os Efésios, eles eram resistentes às obras de quem? Dos Nicolaítas, que eram, vamos dizer assim, era uma ramificação do que era aqui os seguidores de Jezabel. Como também você vai ver que existia na igreja de Pérgamo os Balaões e os Nicolaítas. Havia também esse problema, pessoas que viviam na perversão, que viviam o avesso da vontade de Deus para a vida da igreja. E aí aparece esse grupo também na igreja de quê? De Tiatira, chamado eles de seguidores ou filhos de Jezabel. Uma mulher perversa, uma mulher que aqui se dizia ou que se achava profetisa, que provavelmente, ou melhor, com certeza estava alinhada com a cultura da cidade, porque lembra que eu havia falado na sexta-feira? Na cidade de Tiatira, o forte era o comércio. O forte era o comércio. E os comerciantes, para exercerem o seu trabalho, eles precisavam, eles necessitavam de estar submissos à cultura que era imposta. Por exemplo, ao culto oferecido a Apolo e a Artemis e aos sacrifícios, às festas que eram feitas em homenagem a esses dois deuses gregos. Ou seja, havia prostituição, havia um desvio moral muito grande por parte desses. E aí o que vai acontecer? Os crentes que estão em Tiatira precisavam o quê? Comer, vender, precisavam se sustentar, precisavam de ter uma vida. Só que alguns crentes, para conseguirem desenvolver a sua vida econômica, eles começaram aqui a negociar princípios bíblicos. Ao invés deles se manterem fiéis a Deus, eles começaram aqui a se perverter. E aí provavelmente existiam já pessoas que pensavam como essa Jezabel, mas ficaram caladinhos, ou faziam essas coisas como que na surdina. Só que, de repente, aparece Jezabel como uma espécie de profetisa, alguém influente nessa igreja, e começa a rebanhar um grupo de pessoas para fazer essas práticas de maneira muito simples. E qual que é o pecado dessa igreja? O pecado dessa igreja é que ela sabia qual era o problema, ela sabia qual era a dificuldade ali, mas ela começou o quê? Tolerar o pecado. Jesus não apontou o pecado deles como que eles não soubessem qual era o pecado. Pelo contrário, Jesus apontou o pecado porque eles já sabiam que era o pecado. O problema é que eles estavam tolerando o pecado. E esse talvez seja o maior problema da igreja nos nossos dias. Nós sabemos aonde está o erro, nós sabemos aonde está o pecado, nós sabemos aonde está a perversão, mas o que a gente faz? A gente finge-se de cego, surdo e mudo. Não é comigo, eu não sei de nada. A gente tapa os olhos, a gente fecha os ouvidos, a gente cala a boca como se nada tivesse acontecendo e a gente sabe aonde está o problema. E aí a gente vai tolerando e a gente vai aceitando certas práticas na igreja de Jesus Cristo, que é o contrário à sua vontade. E esse é o maior problema da igreja dos nossos dias. Porque será que não existem Jezabéis nos nossos dias? Será que não existem mulheres profetizando, homens profetizando como Jezabel profetizou na igreja de Tiatira, seguindo os ensinos de Jezabel em nosso tempo? Será que não existe esse povo hoje em dia? É claro que existe, mas existe uma gama muito grande dentro da igreja que é os crentes politicamente corretos. Eles fecham a boca, eles não querem tocar na onde está o pecado, eles querem fingir que nada está acontecendo. Pastor Antônio Carlos Costa, eu já falei isso uma vez, vou repetir novamente. Ele diz que o trabalho do pregador são dois. Primeiro, acalmar os que estão perturbados. E segundo, perturbar os que estão calmos. Há um propósito na pregação, e o propósito é o quê? Perturbar os que estão calmos ou acalmar os que estão perturbados. Jesus estava o quê? Perturbando os crentes de Tiatira. Por quê? Porque eles estavam tolerando o pecado. Mas para por aí? Não.
Porque Jesus também diz o seguinte, que ele deu o quê? Oportunidade para que houvesse o quê? Arrependimento. E eu acho isso espetacular, porque quando você lê esse versículo, o versículo de número 21 que leremos, dá-se a entender que essa não é a primeira vez que Jesus estava disciplinando a igreja ou que estava alertando a igreja de Tiatira. Olha só o que diz o texto. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Não era a primeira vez que Jesus estava disciplinando a igreja ou estava alertando a igreja de Tiatira. Jesus já tinha avisado 1, 2, 10 vezes, chamado essa igreja ao arrependimento, porque o propósito de Jesus ao corrigir, ao colocar o dedo na ferida, não é matar, é trazer a vida. É levar ao arrependimento, é dizer, você está indo para o precipício, você precisa de mim, você precisa de correção, você precisa de mudança de rota. Porque arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Jesus já tinha chamado a Jezabel como seus adeptos, seus seguidores, os seus filhos ao arrependimento, mas eles estavam fazendo vistas grossas, eles estavam fingindo que Jesus não estava falando com eles. E aí tem muita gente que hoje em dia acha que Jesus não está vendo onde está o problema na igreja, onde estão as dificuldades, onde estão as limitações, porque tem muita gente tolerando o pecado e acha que Jesus está tolerando. Jesus não está tolerando nada. E às vezes a gente acha que Jesus não está falando, não é que Jesus não está falando, é que a gente não quer ouvir. Porque ele está falando, ele está chamando a arrependimento todo dia, é que o povo não quer se arrepender. E aí depois, o culpado é quem? O culpado é Jesus. É como se Jesus fosse um banana. Tem gente que acha que Jesus é um banana. Ele não sabe o que está acontecendo na sua igreja. Mas ele sabe. E ele sabe tão bem que olha só o que ele faz. Jesus ele advertiu sobre as consequências do pecado, dos pecados que viriam sobre ela e sobre eles. Olha lá, verso de número 22. E eis que porém numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. É Jesus dizendo o seguinte, eu não estou apenas vendo o que está acontecendo, como estou dando oportunidade para arrependimento, mas se não houver arrependimento, eu vou trazer o quê? Disciplina. Porque essa geração acha que Jesus não disciplina mais, é só no Antigo Testamento que havia disciplina. É como se Jesus não disciplinasse mais ninguém, como se na igreja de Jesus Cristo tivesse tudo bem, é tudo pela graça, tá tudo bem, essa graça barata. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus dá uma oportunidade, dá 2, dá 3, mas quando não há arrependimento, quando não há mudança de vida, há o quê? Disciplina, a correção. De modo que lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas disse o quê? Que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por quê? Porque de Deus ninguém se zomba. Tem gente que pensa em vou pecar. E aí Jesus vai fingir que nada aconteceu e está tudo bem. Não se engane. Jesus perdoa pecados, mas ele não tira consequências do pecado. Mesmo que haja arrependimento, o arrependimento nos livra da culpa do pecado, mas não nos livra das consequências do pecado. E se não há arrependimento é pior, nem seremos livres da culpa do pecado e muito menos das consequências do pecado. E aí teremos 2 juízos a prestar contas. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que está sendo controlada e dirigida por Ele. E no tempo certo Ele vai trazer o quê? As devidas o quê? Disciplinas. Último lugar. Jesus destacou que nem todos os crentes de Tiatira eram tolerantes ao pecado de Jezabel. Olha lá, verso 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás,
que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Existiam os infiéis na igreja de Tiatira, mas existiam os fiéis. Existiam aqueles que seguiam as propostas de Jezabel, mas existiam aqueles que não seguiam. E Jesus está de olho nesses. E Jesus sabe separar o joio do trigo. Ele sabe disciplinar quem precisa ser disciplinado, exortar quem precisa ser exortado, mas ele sabe também encorajar aqueles que estão fazendo o certo. Dizendo, permaneça fiel até o fim, porque a recompensa na fidelidade. Sempre tem o que? 7.000 que não se curvam, que não se prostram diante a Baal. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que nós possamos entender isso, guardar no nosso coração e viver para a glória de Deus em santidade, em temor e tremor. Não sejamos seduzidos pelos ensinos de Jezabel nos nossos dias. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.